Pessoal, boa tarde. Vou iniciar aqui mais uma aula nossa aqui, aula de química. Deixa eu perguntar para vocês, como que tá o meu áudio aí? Estão conseguindo ver o primeiro slide aí? E me falando. Ah, ah, então é o seguinte, a nossa aula de hoje, ela vai ser composta de três partes. A primeira parte vai ser para tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem, dúvida em relação ao material que foi postado anteriormente. A outra vai ser o nosso último assunto dentro do conteúdo química, tá? Que a gente vai ver já já. E a terceira parte vai ser uma revisão geral de tudo que foi visto até agora a respeito da termoquímica, tá? Só lembrando, a gravação da nossa última aula foi postada ontem, juntamente com uma outra aula lá do YouTube que eu coloquei também para auxiliar você com os slides. E foi postado ontem também a nossa lista de exercício, tá? Com as questões lá do conteúdo de termo da quarta lista. E eu coloquei o prazo de entrega até segunda-feira, tá? Então, mesmo o nosso período letivo desse ciclo sábado, eu estendi um pouco mais a data de entrega para vocês terem tempo, tá? E aí, essa lista de exercício corresponde a todo o conteúdo visto aqui da parte de termoquímica. Só está faltando um conteúdo, que no caso a gente vai ver hoje, tá? Então, para a gente conseguir dar uma abordagem ampla lá na. Então, a lista já está disponível, você já pode ir tentando fazer. É, Tá, beleza. Então, em termos de recado era esse. Tá? Então, essa é a nossa quarta. Depois eu vou estar colocando lá no nosso Google Sala de Aula uma explicação de como que vai ser a nota de vocês, o funcionamento. Eu vou pegar as quatro listas, vou pegar duas delas, vou dividir por dois, que é a média, vai ser uma nota. Aí a terceira, a quarta, vou também pegar, somar as notas, dividir por dois, vai ser a segunda nota. E a gente vai ter uma média. Então vai ser. Depois eu vou explicar direitinho, vou postar um vídeo explicando direitinho como é que vai funcionar a nota de vocês em relação à nossa disciplina. Deixa eu perguntar agora em relação a dúvidas. Ver se vocês acessaram os vídeos que foram postados, os slides, se apareceu alguma dúvida, como tem aí, ou se está tranquilo, está dando para acompanhar. Eu queria que vocês comentassem aí para me ter uma noção, uma ideia. Sobre o assunto que o professor colocou lá no Google Sala de Aula, não ficou dúvida, mas na hora de fazer a atividade, não consegui fazer a questão em relação a equações esqueci o nome da lei, mas era aquela equação que o professor estava explicando na aula passada, eu não consegui fazer. Na verdade, eu consegui fazer, mas o resultado deu diferente das alternativas que tinha na questão. Tá, beleza. Então a gente pode comentar. A gente pode comentar sobre isso, esse caso específico, tá? Deixa só eu dar uma olhada. Um minuto. Deixa eu te perguntar, Nicole. No caso, foi essa questão aqui ou foi essa outra? A primeira que eu estou mostrando aqui ou a segunda, que é essa que está com fundo amarelo? Foi a questão da última lista que o professor passou. A questão da outra lista, não Ah, dessa. tá, Sim, tá falando da lista de exercício ou do slide? das de exercício. Ah, tá. A gente vai fazer assim, ó, no final da aula você me lembra
Aí eu dou uma olhada, pra gente não misturar os conteúdos. Já que a lista de exercício passada, ela foi de propriedades coligativas. Pra gente não misturar com conteúdo aqui de termoquímica, você me lembra no final da aula, dá uma olhada. Pode ser? Certo. Tá? Quem mais tem alguma dúvida em relação à termoquímica? Deixa eu perguntar aqui. Ah, beleza, tá dando para acompanhar, né? Então vamos lá. Aqui na aula 6, que é a nossa última aula de termoquímica, a gente vai trabalhar os aspectos estequiométricos da termoquímica, beleza? Então, o que vem a ser? Porque, por exemplo, a gente já viu aqui ao longo do nosso estudo da termoquímica que essa aqui da química, ela estuda o calor que é liberado, né, durante as reações químicas, o calor que é absorvido durante as reações químicas. A gente estuda isso. Só para o químico, não é interessante eu ter conhecimento do calor que é liberado e absorvido. É interessante eu saber o quanto a substância, o quanto de massa de uma substância está relacionada com aquele calor. Por exemplo, é interessante eu saber o quanto de gasolina que eu preciso colocar, que eu preciso queimar numa combustão para ter um valor de energia liberado. Ou, ou o caso também, o tanto de energia que eu tenho que fornecer a um sistema para uma determinada quantidade de massa de uma reação reagir. Ou de uma reação reagir, não, de um processo ocorrer ali dentro de um meio reacional. Então, eu tô sempre interessado em saber a quantidade de massa e calor ali dentro de uma reação química. Então, é isso que a gente vai estudar aqui agora, que são os aspectos estequiométricos, tá? Esse nome estequiométrico vem lá da estequiometria, que a gente saber as relações químicas que acontece, tipo, o quanto de uma substância vai reagir com outra para formar outra, tá? A gente sabe na química que geralmente as moléculas, é, elas não reagem em quantidades indefinidas, não, elas reagem em quantidades bem definidas, de acordo com leis. Existem umas leis da química chamadas leis ponderais, que elas estabelecem o tanto que uma substância vai reagir com a outra. Tem as proporções múltiplas, lei das proporções constantes. Então, para uma reação química acontecer, as quantidades ali dentro da química elas não vão reagir de maneira indefinida, não. Elas têm sempre valores definidos que vão reagir, tá? Então é importante a gente ter isso em mente. E quem vai fazer continhas, quem vai estabelecer o quanto de cada substância que vai reagir, são cálculos estequiométricos, lá da estequiometria, que a gente estuda às vezes no primeiro ano, se não estiver enganado, tá? Vem lá dos cálculos estequiométricos. E agora a gente vai fazer a junção de cálculos estequiométricos com termquímica, ou seja, quantidade de uma substância com calor absorvido ou emitido por uma substância no meio reacional, tá? Então, o resumo da nossa aula é isso, tá? Então, dentro da termoquímica, aqui acompanhando o slide, os básicos de cálculos estequiométricos, tá? Que vão envolver energia. No caso, a gente está confundindo muito, chamando energia e calor. A gente está admitindo aqui que são coisas iguais, tá? A gente vai, dentro do nosso estudo da química, a gente vai admitir que energia e calor são a mesma coisa. Então, dentro da nossa aula de hoje, existem dois tipos básicos de cálculos estequiométricos envolvendo energia e envolvendo calor, tá? Que cálculos são esses? Geralmente, está interessado, deixa eu pegar aqui a caneta. Geralmente, a gente está interessado em saber qual o calor que é liberado ou absorvido quando uma determinada quantidade de uma certa substância é consumida ou produzida, que foi o que eu já falei inicialmente aqui tá? Eu quero saber a quantidade de calor que é liberado ou absorvido e uma certa quantidade de substância produzida ou consumida. Então, esse é o caso, tá? De cálculo estequiométrico. Primeiro caso. Qual o segundo caso? O segundo caso é quando eu quero saber o quanto de uma certa substância deve ser consumida ou produzida para que a quantidade de calor seja liberada ou absorvida. Ou seja, o caso 2 é o inverso do caso 1. E o caso 1 é o inverso do caso 2, né? Coisas óbvias.
relacionadas uma com a outra. Mas sempre lembrando que eu vou relacionar sempre massa ou vou relacionar quantidade de substância com quantidade de energia. Beleza? Sempre essa relação. Aí essa quantidade de substância, alguém pode falar, professor, essa quantidade de substância ela é o quê? É em quilos, tonelada, em gramas, em mol? Depende. Vai depender do caso da questão. Pode ser de qualquer maneira. Pode ser em massa. Aliás, pode ser em gramas, em quilos, toneladas. Pode ser em volume, inclusive, em litros. Tá? E a energia, no caso relacionado aqui, no caso a gente vai estar com calor. Calor é a pressão constante, que é a nossa entalpia. Então, eu vou estar relacionando a entalpia com quantidade de substância, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma equação termoquímica, deixa eu ver, ó. Aqui eu tenho uma equação termoquímica bastante interessante. A equação termoquímica é essa, professor? Ela é a reação entre o enxofre rômbico, que é uma fórmula alotrópica do enxofre, o S é o enxofre, ele está reagindo com O2 gasoso. Então, essa aqui é uma reação de queima, de combustão. E vai produzir o SO2, que é o dióxido de enxofre, tá? Gás, tá? Para essa reação aqui acontecer, é necessário, o ΔH de formação dessa reação aqui é igual a menos 297 kJ por mol. Então, isso está querendo dizer o quê? Quer dizer que para acontecer a queima do enxofre rômbico, essa reação, aliás, para acontecer não, na queima do enxofre é liberado 297 kJ, ou seja, 297 kJ de energia para cada mol de enxofre rômbico que é queimado. Então, esse menos aqui está indicando o quê? Que é uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, é uma reação que libera calor. Então, quando eu queimo o enxofre aqui, eu estou liberando calor. E liberado, professor, 297 barra mol, quer dizer que para mol que é queimado de enxofre, eu libero menos 297 kJ de energia, tá? Então, por que eu coloquei essa para vocês? Para vocês já terem ideia de como relaciono energia e quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria pode ser mol, pode ser massa, quilograma. Aliás, eu falei errado, pode ser mol, pode ser grama, pode ser quilograma, mas tudo que eu estou aqui é a relação entre energia e quantidade de matéria. A que pode variar é a unidade de medida dessa quantidade de matéria. Beleza? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês já conseguiram entender essa primeira parte? Ou eu falei muito rápido? Tem alguma? Tá, beleza. Então vamos continuar. Deixa. Tá. Então agora, já que eu falei dessa parte introdutória, tá? Da parte da estequiometria e relação química, a gente vai tratar de uma questão específica, tá? Vamos tratar de uma questão. Vamos lá, o exemplo. Nessa questão ele fala assim, ó, vamos analisar um exemplo, tá? Fala assim, ó, a entalpia de combustão do etanol, que é o C6, o etanol no caso, é o C6, é o C2H6O, que é conhecido como álcool, né? O etanol lá do posto de gasolina que a gente coloca na moto, no carro como combustível, tá? Ele é o álcool comum. Ele é a entalpia de combustão, ou seja, a entalpia de queima do etanol líquido é menos 1.067 kJ por mol. Então essa já é uma informação importante que eu tenho, beleza? E ele fala que a densidade do etanol é 0,80 gramas por ml. Outra informação que eu vou utilizar lá na frente. E ele pergunta assim, ó, qual é a energia liberada na queima de 1 litro de etanol? Pronto, gente. Esse aqui é um exemplo clássico das questões que envolvem estequiometria com termoquímica. Ele quer saber quanto de energia que é liberado quando eu queimo 1 litro de etanol, tá? Então, aí eu vou te perguntar, professor, essa coisa é meio
isso que a gente está falando. Mas na verdade a gente está tratando aqui nessa questão é uma coisa que é no dia a dia, tá? Quando a gente coloca lá o combustível na moto, aquele combustível ele vai sofrer uma queima, porque os motores de automóveis e de motos são motores a combustão. Então a gente coloca o combustível lá dentro, ele vai queimar, ele vai liberar uma energia que vai movimentar os motores e vai fazer movimentar os motores, consequentemente movimentar o meu veículo. Então, essa questão é de uma coisa, trata de uma coisa que está envolvida no nosso cotidiano, tá? Então, para você perceber como a química, ela é uma ciência interessante e uma ciência bastante atrativa, porque ela não está tratando de coisas lá do mundo idealizado ou de coisa bem longe da nossa rotina, do nosso cotidiano. Ela trata de coisas ali específicas do dia a dia. Então, é um conhecimento que a gente vai poder utilizar, inclusive, no dia a dia, tá? Isso. Então, vamos lá. Para a gente resolver a questão, a gente vai ter que fazer alguns conhecimentos. A gente vai ter que utilizar-se de alguns conhecimentos. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, a maioria das questões aqui, a gente vai resolver de três, tá? Então, se você tem dificuldade em trabalhar com regra 3, é interessante que você pegue pode pesquisar na internet, nem para livro de matemática não, vai pesquisar lá na internet rápido e ver exemplo de regra de três bem básicos, que aí você vai, quando a gente trazer aqui para a química, ver que você já vai estar mais familiarizado com aquilo. Tá? Então, a maioria das questões aqui a gente não vai nem utilizar fórmulas específicas. Essa é a regra de três. E regra de três é fácil, né? Só multiplicar e depois dividir. Aqui eu tenho que ter muito cuidado em montar a regra de três, saber quem está relacionado com quem, tá? Para poder montar a regra de três, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a questão forneceu para a gente a densidade. Mas por que ela forneceu densidade, professor? Porque a questão, lá no final, a pergunta dela está relacionada com volume, com litro. Só que a entalpia, ela foi dada lá, a entalpia de queima do etanol, em mol, que é uma quantidade de matéria, que em mol eu consigo chegar a transformar para massa em gramas, por exemplo. E a questão me faz uma pergunta em volume, em litro. A primeira coisa que eu preciso fazer é transformar esse volume em litros em grama, para poder fazer a regra de corretamente, tá? Então fala assim, ó, para cada, deixa eu ver a caneta aqui, eu vou só mudar de cor aqui a caneta, para não confundir a gente, tá? Fala assim, ó, cada mililitro, ou seja, cada ml de etanol tem massa de 0,8, beleza? Por que que tem? Porque se a densidade é 0,8 gramas por ml, quer dizer o quê? Quer dizer que em 1 ml de etanol, eu vou ter 0,8 gramas de etanol. Então já tem uma relação direta aqui entre massa e volume. Tá? Essa é a primeira relação. Tá? Vou até deixar marcar um retângulozinho aqui para a gente saber que essa relação aqui que foi a própria questão que deu. Tá? Então, gente, se eu tenho 1 litro de etanol, sabe que 1 litro é 1000 ml. Se eu tenho 1 litro de etanol, então, então a minha quantidade de etanol vai ser 800 gramas. Por quê? É só a gente fazer a regra de 3, né? 1 ml é 0,8 gramas. Então, se eu tiver 1000 ml, vai ser quantas gramas? Faz lá a regra de 3 e vai achar 800 gramas. Tá? Então, a partir de agora, que eu já tenho a quantidade de etanol queimada, é só eu montar uma regra de 3 específica para mim descobrir a quantidade de energia que vai ser liberada ali. Beleza? Aí eu coloquei aqui para vocês acompanharem, que depois eu vou passar o slide, né? Então fala assim, ó, o cálculo estequiométrico, ele envolve a massa de etanol e a quantidade de energia liberada. Então, a partir dessas informações, a gente pode montar a nossa regra de... Tá? Outra coisa interessante aqui que eu vou comentar com vocês é a nossa equação termoquímica. A questão, ela não nasceu para a gente, tá? Mas a gente precisa saber montar. Como que eu vou montar isso, professor? Se eu falei que é uma combustão, significa que eu vou ter o meu etanol reagindo com oxigênio. E as combustões de compostos, de combustíveis ou compostos orgânicos no modo geral, se vocês tiverem acompanhado lá a aula de entalpia de combustão, vocês vão entender que lá foi comentado. Essas combustões, que é a reação de combustível com oxigênio, ele vai sempre produzir
CO2, que é esse aqui, ó, que eu estou marcando aqui agora, ó, vai produzir sempre CO2 e vai produzir água. Então vai ficar sempre fácil de eu montar, para mim montar as equações para reações de combustão. É sempre eu pegar o meu combustível, colocar ele para reagir com oxigênio e no produto colocar CO2 e água. É óbvio que depois eu vou ter que fazer todo o balanceamento, né? A quantidade de átomos aqui dos reagentes do lado esquerdo tem que ser igual ao de átomos dos produtos, do lado direito. Então, como que eu vou igualar essa quantidade de átomos? É colocando números inteiros aqui do lado das substâncias. Isso que a gente faz, colocar esses números inteiros para a quantidade de átomos, é chamado de balanceamento. Tá? Então, lá na parte de entalpia de combustão, a gente vê como é isso. Beleza? Então, eu já montei aqui a equação para a gente, queima do etanol. Tá aqui bonitinho. E o ΔH para essa questão forneceu. É menos 1.367 kJ por mol. Beleza? Então, o que isso quer dizer, gente? Esse 1.367 kJ. Quer dizer que quando 1 mol de etanol queima, ele vai liberar 1.367. Então, a informação mais importante aqui da questão é essa, ó. Quer dizer que quando 1 mol de etanol queima, ele vai liberar 1.367 kJ de energia. De onde foi que veio essa informação, professor? Aqui, ó, dessa parte aqui que eu estou marcando em azul lá no enunciado da questão, tá? Isso aqui é essa informação. Só que vocês sabem que 1 mol de etanol, ele equivale a 46 gramas, tá? 1 mol de etanol equivale a 46 gramas. Como é que eu sei, professor? É só você pegar aqui, ó, a massa, a fórmula química do etanol, que é o C2H6O, tá? Vocês vão pegar lá na tabela periódica, vocês já viram isso, vão pegar lá na tabela periódica as massas atômicas do respectivo elemento, multiplicar pelo índice aqui, tá? Multiplicar pelo índice e quando você faz isso, você vai achar 46 gramas. E 46 gramas quer dizer, é chamada na química de massa. Então, é a massa para 1 mol da substância. Então, por etanol, a massa molar é 46 gramas. Então, quer dizer que 1 mol de etanol tem 46 gramas. Beleza? Agora vocês vão entender. Vocês vão falar assim, professor, então agora o senhor vai relacionar o 6 gramas. Ó a sacada, gente, ó. Então, agora, professor, você vai relacionar 46 gramas lá com a energia quilojoule que foi liberada, não é isso? Aí eu vou dizer para vocês, é isso. Aí depois vocês vão dizer, professor, então é por isso que o senhor não quis usar 1 litro de etanol, o senhor quis utilizar foi a massa de etanol em gramas. Foi justamente isso. Para mim poder, para minha regra de 3, ela ficar coerente. Se eu estou relacionando aqui em cima 46 gramas de etanol com 1.367 kJ de energia liberada do etanol, então, eu vou relacionar aqui embaixo também massa de etanol, tá? Mas que massa é? 800 gramas. De onde foi que veio? Veio lá da minha relação, da densidade, da minha quantidade de etanol que ia ser queimada, que é 1 litro. Então, ó, coloquei 800 gramas. Então, como que eu vou interpretar isso? Deixa eu apagar tudo aqui. Gente, só um minuto, eu vou apagar tudo porque está ficando muito poluído o slide. Só para mim explicar para vocês aqui a parte não ficar muito bagunçada, tá? Ficar muito poluído aqui, com muitos riscos. Então vamos lá. Deixa eu até mudar aqui, tá? Então, ó, se a minha 6 gramas de etanol, quando ela é queimada, era 1.367 kJ de energia, então 800 gramas vai liberar quanto? X, que eu não conheço. Então aqui eu faço a regra, vai ser 46 multiplicado x, multiplica x, e 800 multiplica 1.307, tá? 1.367. Eu faço esse cálculo, que no caso aqui é a nossa famosa regra de 3, nós vamos concluir que o valor de x, então de 1 litro de etanol, vai ser 2,38 10 elevado a 4 kJ. Ou seja, vai ser um valor de energia muito grande, tá? Por que vai ser um valor de energia muito grande? Porque eu vou estar multiplicando 800 vezes 1.367. E aí dividido por 6, né? Regra de 3. Então, eu vou ter um valor
de 2,38 vezes 10 elevado a, vezes 10 elevado a 4 kJ. Então, esse valor numérico aqui, gente, é a quantidade de energia que é liberada quando eu queimo 1 litro de etanol. Tá? Deixa eu perguntar para você, essa é a parte mais importante. Vocês conseguiram entender, gente, o passo a passo? Se tiver ficado alguma dúvida em alguma coisa, falem, é importante. Professor, essa última parte que o professor estava explicando, um pouquinho antes do professor explicar a regra de três, de como fazer a regra de três, como que o professor transformou esse 1.367 de negativo para positivo e como que surgiu esse 800 gramas? Que eu não consegui entender. Tá. Boa. As duas perguntas foram boas, tá? Deixa eu apagar aqui. Tá. É o seguinte. A princípio, eu não transformei o valor, o negativo que está aparecendo aqui em cima, onde eu estou apontando a seta. A princípio, eu não transformei ele de negativo para positivo. Isso que eu fiz foi não colocar o sinal, tá? Eu não coloquei o sinal porque eu não quis. Por que eu não coloquei porque eu não quis? Porque aqui eu já estou falando. Eu já estou falando aqui, ó, que é energia liberada. Então já subentende-se que esse valor aqui seria negativo. Então eu troquei o negativo por energia liberada. Mas você pode fazer a sua regra de 3 colocando aqui o sinalzinho de negativo, ó. Não tem problema algum. Eu que não coloquei isso, mas não tem problema, você coloque. E aqui na resposta, eu tenho que a energia foi liberada. Se a energia foi liberada, não precisou colocar o sinal aqui perto do 2,38. Porque é meio que uma coisa redundante, sabe? Se a energia já é liberada, eu já vou subentende que é algo negativo dentro da termoquímica. Só que se você fizer sua regra de 3 aqui com o negativo, onde eu coloquei aqui agora em verde, obviamente que aqui no final ele ia aparecer menos também. Então, fica uma coisa optativa. Eu até sugiro que vocês coloquem o sinal negativo, até melhor para não se confundir. Tá? Então, eu não coloquei porque eu não quis. Então, não é que ele sumiu, transformei em nada, só omiti. Tá? Então, mas nas questões de vocês, coloquem, tá? É interessante vocês colocarem o sinal negativo, tá? Eu não coloquei por opção mesmo, mas eu aconselho que vocês coloquem, tá? Deu para entender aí, Nicole? Sim, entendi. Agora a gente vai para outra parte. Mas para a gente ir para outra parte, eu vou só arrumar aqui um jeito de arrumar um slide branco aqui para me explicar de onde que apareceu o 800. Só um minuto. Então vamos lá. Ó. Eu vou explicar para vocês de onde foi que apareceu o 800, beleza? Deixa eu arrumar aqui. Beleza. A questão forneceu para a gente a densidade. A densidade, que é representada por D, é igual a 0,8. A densidade é igual a 0,8 gramas por ml, tá? Densidade, professor. A densidade geralmente ela é uma relação, ela mede, me dá a quantidade de massa que é a quantidade de volume que é para uma determinada quantidade de massa de uma substância, tá? Então, a densidade relaciona isso, a massa de uma substância e o quanto de volume que ela ocupa, beleza? Então quer dizer o que, gente? Quer dizer que a densidade de etanol quer dizer que 0,8 gramas de etanol, ou na verdade é o contrário, quer dizer que 1 ml de etanol pesa 0,8 gramas. A densidade da água é 1 grama por ml, então quer dizer que cada ml de água pesa 1 grama, beleza? Então relaciona peso com o volume, tá? De que a substância ocupa. Pegar o ser humano, dava para medir a densidade do ser humano também. A gente teria que ver o nosso volume e o nosso peso. E aí fazer a divisão, a gente ia saber ali a densidade aproximada, tá? Que é sempre a divisão entre massa por volume. Beleza? Então esse 0,8 por ml quer dizer o quê? Quer dizer que 0,8 gramas quer dizer que 8 gramas é a massa para um volume
de 1 ml, tá? Essa é a relação que a gente tem, beleza? Só que a quantidade de etanol que é queimada, gente, aqui embaixo, vou colocar, é 1 litro. 1 litro de etanol que é queimado, tá? 1 litro. Esse 1 litro de etanol equivale a quanto? A 1000 ml, tá? 1 litro de etanol equivale a 1000 ml, que é lá das unidades de medidas, tá? Vocês podem fazer inclusão lá nas unidades de medida. Quanto em gramas, transformar gramas para quilo, transformar quilo para tonelada, ml para litro, e assim transformar centímetro para metro. É sempre importante a gente ter essas relações, tá? Então 1 litro equivale a 10 ml, a 1000 ml, desculpa, beleza? Só que vocês, que as questões aqui, elas são facilmente resolvíveis quando eu trato a quantidade da substância em massa, ou seja, em gramas, e relaciono elas com calor liberado. Então é sempre importante eu trabalhar a substância, trabalhar as relações estequiométricas aqui. É importante eu trabalhar quando eu tiver, é importante eu trabalhar a relação massa, ou com energia, tá? Então é sempre massa ou mol e energia. A relação que eu tenho que trabalhar é essa, tá? A questão forneceu o etanol em volume, que no caso é em litro, tá? Então é uma coisa meio ruim de trabalhar. Então o que eu faço? Eu pego esse de etanol e transformo para massa. Como que eu faço? Eu uso o conhecimento de densidade. Então, se 0,8 gramas de etanol corresponde a 1 ml, então 1000 ml, que é o que a questão me forneceu, vai corresponder a quanto em gramas, tá? Então 1000 ml vai corresponder quanto em gramas? Vai corresponder a X, que eu não conheço. Então, o que eu faço? O quê? Uma regra de X, que é isso vezes isso. Então, vai ser o quê? X vezes 1 igual a 0,8 mil. Beleza? 0,8 vezes... Ó, essa unidade ml vai sumir com essa unidade ml. Então, vai ser essa unidade gramas, tá? Então, x vezes 1, quanto? É x, né? E 0,8 vezes 1000, ó, esse zero pode cortar com esses... Se eu corto, essa vírgula vem para cá. Aí, em vez de ser 0,8, então vai ser 8 vezes 100. 8 vezes 100 é 800. Achou difícil esse artifício matemático? Pode pegar lá na calculadora e fazer. O 0,8 vezes 1000. Vai ver que vai dar 800 gramas. Beleza? Então, o 800 ele apareceu aqui, ó. Beleza? Quando eu fiz a relação da idade com o volume que foi fornecido na questão. De novo, por que eu fiz essa transformação? Porque é mais fácil trabalhar com massa ou mol do que eu trabalhar com volume aqui dentro da termoquímica, tá? Então, por isso que a gente fez a relação. E aí foi daí que apareceu esse 800 aqui que eu estou marcando em agora, ó. Foi dessa explicação que eu forneci anteriormente, tá? Deixa eu perguntar, deu uma melhorada aí no entendimento? E aí, Nicole, a Maria Luísa, a Maria Luzia também, a Nara que Sim, chegou agora aí? dá pra entender. Pronto, beleza. Então, tá? Esse aqui foi um exemplo, certo? Aí, deixa eu ver. Aí tem, inclusive, essa questão, ó. Aí depois, quando eu tava preparando a aula, eu peguei esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, e aí descobri que tinha, inclusive, uma questão parecida que caiu no vestibular da Universidade Federal do Tocantins, tá? Que, inclusive, a resposta vai ser no caso... aliás, a questão é igual. Obviamente que aqui tem um texto, né? Ele vai falar que o etanol é um combustível importante, renovável, e aí ele fala que a entalpia de combustão do etanol líquido tem esse valor numérico que a gente viu lá no exemplo que eu mostrei. Ele forneceu a densidade, e aí quando a gente faz todos os cálculos, a gente vai chegar na resposta que eu mostrei para vocês, né? Que quando eu faço a queima de 1 litro de etanol, eu vou ter o quê? Eu vou ter a liberação de 2,38 vezes 10 elevado a 4 kJ, que foi aquilo que a gente achou aqui no nosso exemplo, né? 2,38 vezes 10 a 8 kJ, tá? Então, uma questão similar ao exemplo que eu mostrei para vocês já cai em provas,
tá? Então é uma coisa interessante. Inclusive, eu coloquei até a resolução aqui de novo, mas nem precisava, porque a gente já tinha trabalhado no exemplo. Então, eu vou deixar no slide aí para vocês acompanharem aqui no passo a passo, tá? Que aqui no caso desse slide, eu coloquei para vocês, eu fiz 3 regras de 3, então 3 regras de 3 ficou até redundante. Eu coloquei 3 regras de 3 para vocês acompanharem o passo a passo das ações, tá? Então depois vocês acompanhem lá no slide que eu vou fornecer para vocês. Pode ser que fique inclusive mais fácil do que o entendimento do que lá no exemplo que eu estava falando anteriormente, tá? Então acompanhe depois aí com calma esse slide. Agora eu vou falar para vocês de uma questão muito importante e muito interessante, relacionada aqui na termoquímica, que tem relação direta com o nosso dia a dia e tem relação direta com aquilo que eu já falei no começo da aula, que é que mede, na verdade, a eficiência energética de combustíveis, tá? Então, esse tipo de questão, pessoal, cai muito em concurso que envolvem química, no Enem já caiu muitas questões, inclusive eu posso até trazer exemplos depois de questões que caíram nesse estilo aqui, tá? Que questões são essas? Ele coloca uma tabela com combustíveis, tá? Tipo gasolina, que está aqui no exemplo, etanol e hidrogênio. E coloca calor de combustão, que é o ΔH de combustão, e também coloca as molares, tá? Que a gente vai utilizar lá na frente. E aí ele pergunta qual combustível é mais vantajoso do ponto de vista energético, qual deles que apresenta os menores ou maiores impactos ambientais. Então, esse tipo de questão aqui, ele é muito importante, porque ele trata da química, trata da questão da química ambiental e trata também da parte. Só que tudo isso é relacionado com a parte matemática, né? Tem a parte matemática. Então, hoje, nesse estágio aqui da nossa aula, a gente vai resolver essa questão, aprender a resolver esse tipo de questão, beleza? Então, vamos lá. Fala assim, ó. A tabela apresenta informações sobre as composições químicas e as entalpias de combustão para diferentes combustíveis, que podem ser utilizados em motores de combustão interna, né? Por exemplo, motores de automóveis, de motos, por exemplo, como a própria menciona. Os combustíveis são quem? Gasolina, etanol e hidrogênio. Então ele fornece para a gente ΔH de combustão, que é o calor de combustão, e as massas molares. Então, com base nas informações apresentadas e comparando essas três informações, comparando esses três combustíveis, é correto afirmar aqui, tá? Então ele dá vários alternativas que a gente não vai comentar agora, para não estar muito a aula. Vamos logo resolver aqui a questão do ponto de vista matemático, depois a gente vem para as alternativas para ver qual que está correto, tá? É importante lembrar, gente, que o ΔH de que é nessa segunda coluna, a coluna do meio, ele é o calor que é liberado quando a gente está queimando um combustível, quando a gente queima um determinado combustível, beleza? Então, como ele está em local, a gente viu que calorias também é unidade de energia, né? Assim como o Joule, né? Então, como ele está em quilocal vezes mol ao menos 1, quer dizer quilocal por mol. Então, aqui está mostrando para a gente a quantidade de calor liberado para cada mol de combustível que é queimado, beleza? E aí alguém, por exemplo, ele fala assim na letra, a gasolina apresenta os menores impactos ambientais e vantagem energética. Aí na letra A, né? Na letra B fala, álcool apresenta maiores impactos ambientais e vantagem energética. E alguém pode olhar aqui a tabela e falar assim, o valor do ΔH da gasolina é muito elevado. Então eu creio que a gasolina seja quem tem a maior vantagem energética, porque vai ser ela que vai liberar calor, ó, tá sendo menos 1.222,5. Alguém pode olhar a tabela e já marcar logo ali a letra A, né? Falando que a vantagem energética, o cara já vai e marca a letra A e pronto, já sai feliz porque acertou a questão. Mas aqui é importante a gente utilizar o raciocínio e utilizar os conhecimentos de química para poder resolver esse tipo de questão, tá? Então vamos lá. No slide aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante para a gente poder ter a resposta correta e poder entender por que existe a resposta correta para esse tipo. Eu só fiz a repetição da tabela, né? Repeti a tabela lá que foi mostrada na questão. E aqui, gente, para mim descobrir quem que vai ter uma deficiência energética, é importante eu saber a quantidade de energia que vai ser liberada por massa de combustível.
eu não posso somente olhar para o ΔH de combustão lá da tabela, que está puro, tá? Eu não posso olhar somente para o ΔH de combustão, é necessário saber o quanto de combustível que eu queimei para chegar em ΔH de combustão, tá? Então, para a gente medir a eficiência energética, a gente vai medir sempre dessa maneira aqui, ó. Eu vou sempre pegar o ΔH de combustão e dividir pela massa molar. Quando eu faço isso, aí realmente eu vou estar descobrindo quem vai ter a maior eficiência energética, beleza? Então vou pegar os dados da coluna do meio, coluna, e vou dividir pelos dados da coluna 3, que é essa última coluna aqui, que é a nossa direita, tá? Ou seja, vou pegar os dados aqui, ó, da massa molar e vou dividir pelos dados, não, errei. Vou pegar os dados aqui da entalpia de combustão, coluna do meio, e dividir pelos dados da massa molar, das massas molares. Beleza? Para mim saber quem que vai ter eficiência energética. E aí essa divisão é muito fácil, né? A gente vai fazer o quê? Vai pegar a gasolina, vai pegar aqui o ΔH da gasolina, 1.222,5 dividir por 114. Tá aqui, ó, já estou mostrando para vocês. Foi 10,7 kcal por grama de gasolina. Beleza? É só uma divisão simples, gente. Pegando os dados da coluna 2 e dividindo pelos dados da coluna 3. Não tem segredo aqui, beleza? Vamos lá, pro etanol. Peguei a mesma coisa, ó, menos 327, que está lá na tabela, e dividi por 46, que estava lá na tabela também, deu 7,1. Para o hidrogênio, mesma coisa, menos 68,3, que está aqui, ó, 68,3, bonitinho, e dividi aqui pelo 2, que é a massa do hidrogênio, tá? Então a divisão está aqui, ó, certo? Então o resultado foi 34,1 kcal por grama de hidrogênio. Então aqui, com esses valores numéricos aqui que eu calculei, agora eu sei a quantidade de energia que é liberada por cada grama de substância, de combustível. Porque lá na tabela, eu não tenho essa informação, eu tenho a quantidade que ela é liberada por mol. Mas o mol de hidrogênio é diferente do mol de gasolina. A quantidade de massa envolvida ele é diferente. Agora aqui não, percebe que todos os valores energéticos têm divididos por grama de substância, ó, de substância. Então quer dizer que é o valor da energia liberada pela queima de uma substância. Então vocês vão perceber que quando eu queimo 1 grama de gasolina, é liberado quanto de energia? 10,7. Aí alguém pode falar assim, ah, professor, então quer dizer que quando queima 1 grama de etanol, é liberado 7,1 quilocalorias? Isso, 7,1. Aí outro aluno pode olhar e falar, ah, professor, então quando queima 1 grama de hidrogênio, libera 34,1 quilocal de energia? Isso. Aí já vai olhar e já vai se assustar e vai falar, ah, professor, então quer dizer que o hidrogênio é o mais... como que é a palavra? Que tem a eficiência energética, é o que tem a melhor eficiência energética, né, professor? Sim. Por quê? Porque quando eu queimo 1 grama de hidrogênio, eu vou ter mais energia liberada. Então, está menos hidrogênio para ter quantidade de energia liberada do que a das outras substâncias, tá? Só um minuto. Beleza. Então, de posse dessas informações, eu vou saber de cara que o hidrogênio é o combustível que tem a eficiência energética, tá? Só que agora, só com essa informação, eu não consigo resolver ainda a questão. Mas eu não consigo lá analisar as alternativas com calma. É necessário também trabalhar com a parte ambiental, beleza? Para me descobrir as características ambientais desses combustíveis, eu vou montar aqui as equações termoquímicas, as equações da combustão, tá? Então, como são reações de combustão, ou seja, reações de queima de combustível, nada mais justo do que eu montar as reações de combustão, tá? Eu vou montar aqui a primeira reação de combustão, que no caso é para gasolina, né? A gasolina é a fórmula química C8H18. Eu coloquei C8 ali. Tá, tá. Depois eu vou corrigir. Tá, mas eu vou mostrar aqui para vocês só para vocês terem uma breve noção, tá? Deixa eu ver. Só um minuto, gente. Deixa eu só colocar aqui.
Pronto, tô voltando. Tá, eu só tava corrigindo ali a fórmula química da gasolina, que tava 8H8, só que é C8H18, tá? Aí alguém fala, professor, essa fórmula da gasolina, na verdade, a gasolina ela é composta de várias substâncias. Só que a substância mais importante que está na proporção é esse octano, C8H18, tá? E aí quando a gente faz a queima do C8H18, como é que faz a queima? Eu coloco ele para reagir com oxigênio. E ele vai produzir sempre quem? CO2, que é gás carbônico, e água. Por que você disse? Que é uma reação de combustão, ela vai sempre produzir isso, tá? E aí a partir dessa 2 e da água, aí eu vou colocando 8 e 9 aqui para balanceação, tá? Então tá aqui. Essa é a combustão da gasolina. Para o etanol é a mesma ideia, tá? A gente coloca aqui o etanol, coloca ele para reagir com oxigênio aqui na nossa equação. Monto primeiro aqui os reagentes, do jeito que eu fiz. Aí depois eu monto os produtos, CO2 e água. E aí depois eu faço o balanceamento, que é o ajuste da quantidade de átomos que tem no produto com a quantidade de átomos que tem nos reagentes, né? Então vamos lá. Vocês vão perceber, ó, aqui nos reagentes eu tenho 2 carbonos, ó. Só para a gente comentar isso aqui para quem não está entendendo ainda o que eu estou falando, ó. Aqui nos reagentes, ó, eu tenho 2 carbonos. Tá aqui, ó. E nos produtos aqui eu tenho 2 carbonos também, ó. Então por isso que eu coloquei o 2 aqui para poder ajustar a quantidade dos átomos. Eu não sei se alguém falou. Ah, não, ninguém falou, tá? Então, lá. Então tá aqui bonito. Deixa eu só apagar isso aqui que eu escrevi para começar a nossa raciocínio. Tá, então montei a equação de combustão do etanol. Logo em seguida, eu vou montar a equação de combustão para o hidrogênio. Tá? De novo, coloco o hidrogênio para reagir com oxigênio. Alguém fala, professor, mas só tinha que formar gás carbônico e água. Só que o hidrogênio não tem carbono, né? O hidrogênio é só hidrogênio, então não vai formar gás e água, vai formar somente água, tá? Então tá aqui, ó. Beleza? Agora a gente vai raciocinar com base nos resultados aqui, ó. Vamos perceber que a questão ambiental relacionada aos combustíveis ela está atribuída geralmente à quantidade de CO2 que é produzido, né? Todo mundo sabe que o CO2 é o famoso gás carbônico, ele é com efeito de estufa, aquecimento global, toda aquela história que a gente já conhece, né? Então vocês vão perceber que quando a gente queima gasolina, a gente tem a produção de 8 mols de CO2, tá? E quando eu queimo o álcool, eu tenho a produção de 2 mols de CO2. E quando eu queimo o hidrogênio, eu não tenho produção de CO2. Então, o hidrogênio é classificado como uma energia limpa, tá? Ele não está produzindo carbônico que é nocivo ao meio ambiente, tá? Então, é uma energia limpa. Agora, de posse dessas ações, eu vou lá para as alternativas. E vocês vão ver que as alternativas vão ficar muito fáceis para descobrir qual que é a correta, né? Vamos lá. Vou voltar lá para a questão. Deixa eu ver aqui se é para frente, não é para trás. Tá? Vamos voltar lá para as alternativas para a gente entender, tá? E aí eu vou querer a participação de vocês, com base no que foi explicado para a gente poder ver em conjunto. Vamos lá. A gasolina apresenta os menores impactos ambientais e vantagem energética. Eu quero perguntar para vocês, pelo que a gente explicou no slide seguinte, no slide anterior que eu estava mostrando. Essa alternativa, ela está correta ou está falsa? Essa tá incorreta. Essa está incorreta. Por quê? Porque ele falou que é a que apresenta menores impactos ambientais. E muito pelo contrário, ela é que apresenta maior impacto ambiental. Por quê? Porque ela é o que produz a maior quantidade de gás carbônico quando ocorre a queima da gasolina, tá? Então a letra A está incorreta, está falsa. Aí fala assim, ó. A letra B. O álcool é o que apresenta os maiores impactos ambientais e vantagem energética. Tá correto ou tá falso? Verdadeiro ou falso? Essa é incorreta também. Por quê? Porque o que provoca maiores impactos ambientais é a gasolina e não o álcool. O álcool fica, no caso, em segundo lugar. E também não é a que tem a maior vantagem energética, eu acho. Isso, correto. Isso. Pronto. Pronto. É isso mesmo, correto. Correto não. Está falso, a letra B está falsa, beleza?
mas a tua educação está correta, beleza? Então vamos lá, letra C. Fala assim, ó, o hidrogênio é o que apresenta o menor impacto ambiental e a maior vantagem energética. E aí? O que vocês acham? Essa eu creio que aqui esteja certa. Isso. A resposta para essa aqui, gente, ó, é a letra C, tá? Ela é a questão verdadeira. Por quê? Porque o hidrogênio foi mostrado que ele apresenta o menor impacto ambiental, porque ele não tem produção de CO2. Também tem a maior vantagem energética. Quando a gente faz as divisões aqui da entropia de combustão pela massa molar, você vai ver que para 1 grama de queimado, é ele que apresenta a maior quantidade de energia liberada. Então ele apresenta a maior eficiência energética. Vamos só analisar a letra D e a letra E para ver que estão erradas, tá? Fala assim, ó, a gasolina é o menor impacto ambiental e maior vantagem energética. Também já está errado, que ele fala que o menor impacto ambiental está falso, tá? E a letra E fala que o álcool é o que apresenta menor impacto ambiental e maior vantagem energética. Também está incorreto, também está falsa, tá? Também está falsa. A resposta aqui é a letra C. Então vocês vão perceber com esse tipo de questão aqui, questão que se você olhar somente a tabela e for para as alternativas, a chance de errar vai ser enorme, tá? Porque a tabela ela esconde algumas coisas aqui, ela esconde algumas informações, tá? Então é necessário a gente interpretar essa questão aqui com conhecimento químico. Como é interpretar conhecimento químico? Eu vou pegar o ΔH de combustão, que eu já conheço, a gente estuda química, vou pegar as massas molares. Então, para mim descobrir a eficiência energética, é necessário eu de saber o quanto de massa das substâncias que é produzido, que é gasto, para mim ter aquela quantidade de calor que é liberado. Outra coisa também, para mim descobrir a eficiência energética, é necessário que eu deixe a massa ou a quantidade de matéria de todas as substâncias iguais, ou seja, coloquei lá todo dentro 1 grama. E aí a gente vai descobrir quanto de energia que ele queima 1 grama de substância. Então a gente vai descobrir a eficiência energética, tá? Não somente olhando aqui para a tabela, porque a tabela esconde essas informações que eu acabei de falar para vocês, está em quilocal por mol. Só que 1 mol de hidrogênio vale 2 gramas e 1 mol de gasolina vale 114. Então a gente já tem quantidades de massas diferentes. Então é importante a gente vir lá para a grama, é a unidade fundamental da massa, para a gente poder fazer essa relação aqui, tá? E aí depois que a gente faz a montagem lá faz toda a matemática para descobrir a eficiência energética e monta as equações de combustão para descobrir a parte da parte dos impactos ambientais, aí você vem para as alternativas, as alternativas ficam óbvias, ficam bem fáceis de descobrir quem que é verdadeiro e quem que é falso, né? Então é isso. Deixa eu ver mais alguma coisa. Mais alguma questão aqui para a gente comentar? Ah, tá. Ó, só 1 minuto, gente, só 1 minuto. Ó, tem mais uma questão aqui para a gente comentar sobre estequiometria aplicada à termoquímica, tá? Então, mais uma questão rapidinha aqui para a gente tentar fixar esse conteúdo, certo? Fala assim, ó, quem geralmente dispõe de aquecedores químicos que permitem esquentar a comida sem o uso de fogo, né? Então, a questão aqui trata ela dá um contextualizado no tempo e fala assim, ó, esses aquecedores, eles contêm magnésio e uma bolsa, tá? Magnésio e uma bolsa, tá? E ao misturá-lo com água, ocorre a reação. Então, eles têm um aquecedor, tá? Dentro desses aquecedores, eles têm magnésio dentro de uma bolsa, tá? E aí, quando ele mistura com água, vai ocorrer a reação. Que reação é essa? Essa reação, ela está... a questão forneceu pra gente, ó. Ele fez que o magnésio que está dentro da bolsa, o magnésio sólido, ele vai reagir com água, no caso a água líquida, né? Tá ali o L, e vai formar o hidróxido de magnésio, que é um sólido. O S aqui é sólido. Beleza? E vai liberar um gás. Que gás que vai liberar? Vai liberar o
tá? O G aqui é de gasoso, então vai ocorrer a liberação do gás hidrogênio. E o ΔH para essa reação é menos 353 kg por mol de magnésio sólido. Então aqui, gente, ó, uma informação importante para a gente aqui dentro da termoquímica. Ó. Ele está relacionando energia, aqui em kJ, com quantidade de matéria, que é o mol de magnésio. Então aqui a gente já vai saber que vai ter que usar a estequiometria. E a questão pergunta para a gente, ó, calcule a massa de magnésio necessária para que sejam dados 1.000 kJ de energia, tá? E essa questão aqui ela é o contrário lá daquela questão do etanol. Lá no etanol ele deu a quantidade de etanol e pedia energia. Aqui agora não, eu estou fornecendo a energia e quero a quantidade de substância, que no caso é o magnésio, beleza? Então vamos aqui as nossas regras de 3. Assim, a questão forneceu para a gente a massa molar do magnésio. Ela não precisava nem fornecer, né? A gente pode consultar a tabela periódica e vai descobrir que a massa molar do magnésio é 24 gramas por mol. Massa ou massa atômica, no caso, o magnésio é um átomo, o termo mais correto é massa atômica, beleza? Então, a massa atômica do magnésio é 24 gramas por mol magnésio. Então, quer dizer o que, gente? Quer dizer que essa massa é a massa em gramas de 1 mol. Quando eu tiver 1 mol de magnésio, eu vou ter quanto? Eu vou ter 24 gramas, beleza? Então, guarde essa informação. Quando eu tiver 1 magnésio, eu vou ter 24 gramas. Tá? Então, só para a gente reiterar aqui a informação, tá? A questão pede o quê? Ele vai pedir a massa de magnésio que eu tenho que fornecer para que sejam liberados 1.000 kJ de energia, tá? 1.000 kJ de energia. Vocês sabem lá pela reação que foi fornecida para a gente, que 1 mol de magnésio é liberado em 3. Então, nesse sentido, tá? Então, isso aqui na entalpia que foi fornecida pra gente, tá aqui isso que eu falo. De um foi ver essa relação para ver o que do delta H. A informação veio que quando essa relação aqui, ó, essa aqui liberar para cada molde, tá? Irmão, eu fazer a informação aqui em cima, beleza? O de magnésio equivale a 24 gramas. Então, essa relação aqui de cima, ó, deixa eu só mudar a cor. Essa relação aqui que eu estou mostrando, que eu estou circulando aqui, ó, essa relação aqui de cima, ela é a mesma aqui de baixo. A diferença é que eu tirei 1 mol e coloquei 24 gramas. Por quê, professor? Porque a massa molar é 24 gramas por mol. Então, quer dizer que 1 mol equivale a gramas. Então, só fiz a troca, a substituição. Beleza? E aí, a gente tem outra informação importante. Então, 24 gramas de magnésio está relacionado com 353 kJ. E a questão, ele pede para a gente calcular a massa de magnésio quando são liberados 1.000 kJ. Então, eu só faço colocar o 1.000 aqui, coloco o X do outro lado, que eu quero saber a quantidade de magnésio que é liberado. Percebe que agora eu utilizei sinais negativos aqui, ó. Então, tanto faz, se eu quisesse utilizar ou não. O mais importante é interpretar, tá? Aí, alguém pensou, no enunciado não tinha um sinal negativo. E o senhor, na questão, colocou. Por que eu coloquei? Porque ele falou que as energias, ele falou, pediu para calcular a massa de hidrogênio necessária para que sejam liberados, ó. Essa palavra liberados quer dizer que o calor vai ser liberado. O calor liberado, ele é representado por sinal de menos, sinal das reações térmicas, tá? Então, mesmo o enunciado não botando sinal de menos, mas eu sei que é menos. Por quê? Porque ele falou que o calor é liberado. Então, é óbvio. Então, se 24 gramas está relacionado com 353 kJ, então 1.000 kJ está com X gramas. Então, eu faço o quê? A nossa famosa regra de 3, né? Produto dos meios versus
os extremos, existe todo aquele enunciado, tá? Então, a nossa regra de 3. Então, a regra de 3 aqui, a gente vai achar um X e 68 gramas de magnésio. Então, para mim obter 1.000 kJ de energia, para mim obter 1.000 kJ de energia, é necessário que eu queime, ou que eu queime, é necessário que eu tenha uma massa de magnésio de 68 gramas. Beleza? Reagindo ali na minha reação específica, que no caso ela vai com água, vai liberar o gás hidrogênio, vai formar o hidróxido de magnésio. Então, se eu quiser 1.000 kJ de energia sejam liberados, é necessário que eu a minha reação 68 gramas de magnésio, tá? Vocês conseguem entender, gente, essa questão aqui? Essa questão é o contrário daquele primeiro exemplo. Me falem aí se ficou alguma dúvida que eu queria entender. Agora, tá para nossa aula de revisão, para nossa parte da revisão. Prometo para vocês que vai ser coisa rápida. Para não, eu sei que geralmente a gente estipula que nossas aulas são aqui dos nossos encontros, mas hoje vai passar um caso especial, um caso que eu tinha que mostrar esse conteúdo para vocês. Também tenho que falar um pouco da revisão, tá? Rápido, para a gente poder dar continuidade e ajudar vocês a resolver as listas de exercícios, tá? Então vai ser coisa rápida. Só um minuto. Ó, o seguinte, a nossa revista ela é composta de 8 slides. O que eu consigo lá eu vou pular para a gente ganhar tempo, não ficar uma coisa muito extensa, já que o nosso trabalho está meio estourado. Então vamos continuar aqui. Tá? Essa aqui é a nossa aula, eu nem sei mais se é aula de número 7, mas depois eu vou organizar essa numeração aqui para a gente não ficar perdido e vocês terem também a numeração correta. Então vamos lá, nossa aula de revisão, de termoquímica. Tá? Vocês viram, primeira coisa, que os processos, lá no começo do nosso conteúdo, que os dentro da termoquímica, eles são exotérmicos ou endotérmicos, tá? E aí vocês viram o quê? Que quando a minha variação ela é maior do que zero, é um processo endotérmico. Então é um processo que absorve a energia, tá? E o processo, ele tem um ΔH menor do que zero, ou seja, o entalpia negativa é um processo exotérmico. Então é um processo que libera energia. Então os processos na termoquímica, eles são como endotérmicos e exotérmicos. E como que eu vou identificar? A parte final do ΔH, beleza? Então essa informação aqui vocês precisam saber. Tá? Vamos lá. Outra coisa que a gente viu entalpia e reações químicas. Primeira coisa que a gente viu, na verdade, entalpia e reações químicas. A gente viu que para calcular a entalpia de uma reação química, eu faço o quê? Eu pego a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, toda vez que eu calculando a entalpia de uma reação química, eu vou fazer o quê? Eu pego a entalpia dos produtos menos a entalpia de todos os reagentes, tá? Esse é o jeito de calcular a entalpia de uma reação, certo? A gente vimos também que existem entalpias para reações específicas. A gente viu a entalpia de formação, a gente viu a entalpia de combustão e a gente viu a entalpia de ligação, tá? Entalpia de formação e entalpia de combustão eu não vou comentar muito, porque tem aulas específicas disso. Entalpia de formação e entalpia de combustão. Entalpia de ligação também é aula específica disso, beleza? E aí eu coloquei um slide adicional aqui para depois para vocês, para auxiliar vocês na resolução das questões, tá? Como calcular a entalpia de ligação, beleza? Eu não vou muito me atentar aqui a esse slide por enquanto, para a gente poder falar de mais coisas e a gente ganhar tempo. Mas quando vocês estiverem acompanhando esse slide, não entender alguma passagem aqui, mandem mensagem que eu gravo um vídeo ou
Eu explico de alguma maneira, gravo um áudio, alguma coisa, explicando aqui esse slide. Beleza? Eu coloquei aqui só para vocês darem uma revisada. Tá? Exemplo bem simples. Certo? Nós comentamos também, aqui foi a passada, né, sobre a lei de Hess, né? A lei de Hess, ela fala assim, que quando eu tenho uma reação em eu posso montar uma reação global a partir de reações em etapas, tá? E aí o delta da minha reação global vai ser, no caso, a soma do delta H das reações das etapas, tá? Então, digamos que eu quero calcular o delta H de uma reação, essa reação não existe, eu não sei, eu não consigo montar essa reação no laboratório, mas eu tenho reações intermediárias que através dessas reações diárias eu consigo chegar nessa reação que eu quero, só que eu não consigo montar um elemento no laboratório. Então eu pego essas reações intermediárias, faço uma matemática dessas reações até montar a minha reação global que eu quero, de interesse. E aí a partir daí eu faço o somatório das entalpias, eu consigo chegar na minha reação global e consigo chegar na entalpia da reação global. Só que a entalpia que eu cheguei aqui, ela não é uma entalpia medida no laboratório. Ela é uma entalpia que foi estimada do ponto de vista teórico, do ponto de vista matemático. E o cara que fez isso foi o Hess, de Hess. Ele foi o cara que fez isso. Outra coisa importante da lei de Hess. Ela fala que o importante é eu descobrir, é eu saber a entalpia inicial e a final. Não importa ali o caminho ou os intermediários. É sempre importante eu saber o estado inicial e o final. Beleza? Entendeu? Tem aula específica da lei de Hess, tá? Que é a nossa última aula, se eu não estiver enganado. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu só ver uma coisa rápida. Tá, beleza, gente. Ó, nessa parte aqui da nossa aula de revisão, eu coloquei também algumas questões, tá? Eu coloquei aqui algumas questões para a gente abordar, tá? Então, essa aqui, ela trata da maneira de representar a entalpia através de gráficos, ou seja, de uma reação química através de gráficos, tá? Então aqui tem enunciado, tá? Depois vocês vão ler com calma todo enunciado. É sempre importante, gente, vocês estarem lendo o enunciado e depois passem para o gráfico e aí depois para as alternativas, tá? Não é nada interessante a gente partir logo para as alternativas ou querer interpretar o gráfico sem ver o enunciado. E aí ele fala que desde a pré-história, quando aprendeu a manipular fogo, ganhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. E fala que a energia é importante para o industrial e doméstico. A gente sabe disso, né? Nos transportes e etc. Existem reações químicas que ocorrem com geração ou absorção de energia. Isso também a gente já viu na termoquímica, né? E essa energia está sob forma de calor, respectivamente como exotérmicas e endotérmicas, né? Aquelas que geram são exotérmicas e as que absorvem calor são endotérmicas, tá? E aí ele fornece para a gente aqui um gráfico. Então esse gráfico é uma reação entre o reagente A formando o produto, aqui era para ser uma seta, mas está muito feio, formando um produto, beleza? E aí aqui no reagente A, a gente tem quem? A gente tem uma entalpia dos reagentes, né? E para o produto a gente tem quem? A entalpia dos produtos. Vocês vão perceber aqui, gente, nesse gráfico, que aqui a gente tem uma... Aqui no eixo Y, que é esse eixo... A gente tem a entalpia, né? Que é o calor. Horizontal a gente tem o caminho de reação, que é o prosseguimento da reação. Vocês vão perceber que aqui a entalpia dos reagentes, que é o nosso A, ele está no nível acima da entalpia dos produtos. Não está, ó, a minha seta da entalpia, ela está apontada em cima. Então, você percebe que o nível R, que é a entalpia dos reagentes, ou seja, o nível aqui do reagente A, está acima do produto B. Então, consequentemente, eu sei o quê? Que o meu HR, já que ele está acima, ele é maior do que o HP. Essa informação aqui é importante para a gente, ó. O HR do que o HP. Por quê? Porque o nível do HR aqui no gráfico está acima do nível HP. Então, HR é maior. Quem que é o HR? É um negócio difícil. É a entalpia dos reagentes. E o HP? Entalpia. Beleza? Outra coisa, gente.
O ΔH, ó, com essa aqui a gente consegue resolver a questão. O ΔH, ele é sempre o quê? Ele é sempre entalpia dos reagentes. Aliás, ele é sempre entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Beleza? O ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aí eu vou perguntar para vocês, gente, de posse dessa informação, nessa reação aqui, gente, eu vou perguntar para vocês, a entalpia aqui vai ser positiva ou negativa nessa questão aqui específica? De posse das informações aqui. Quero a resposta agora. Vai ser negativa? Vai ser negativa. Por quê? Porque a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Beleza? A entalpia dos reagentes, ó, de novo, vamos só. De ponteiro, cor da tinta, tá aqui, ó. A entalpia dos reagentes é a cor dos produtos. Então, digamos que a entalpia dos reagentes seja 10 e dos produtos seja 5. Ou dos reagentes seja 8 e dos produtos sejam 3. Porque a entalpia dos produtos dos reagentes são maiores. 5 menos 10, menos 5. 3 menos 8, menos 5. Então, vocês vão perceber que como a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos, significa que o ΔH aqui vai ser o quê? Vai ser negativo. Negativo é uma ação que é exotérmica. Pronto. E aqui o esquema, agora vou para as alternativas. Vamos lá. Fala assim, ó, o gráfico representa uma reação endotérmica. Mentira, falso. O gráfico representa uma reação exotérmica. Por quê? Porque o ΔH é negativo. Letra B. O gráfico representa uma reação exotérmica? Correto. Letra B. Tá? Então a letra A está errada. Porque ele fala que o gráfico é de uma reação térmica, mas a gente sabe que o gráfico é de uma reação exotérmica. Por quê? Porque o é negativo. Beleza? Aí letra C, ele fala que a entalpia dos reagentes é igual a dos produtos? Não, a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Aí fala, a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes? Não, é o contrário, a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Letra D também está errada. E fala que a letra E que a variação da entalpia é maior do que zero. Não, a variação da entalpia é menor do que zero. Tá? Eu estou falando muito rápido, gente, pelo nosso tempo, tá? E aí na gravação lá depois vocês podem ir colocar pausadamente para tentarem entender, tá? Vai ficar, tem mais essa questão aqui. Essa questão eu não vou responder, vou deixar no slide lá e vocês respondam. E se tiver dificuldade, me avisem, tá? Ela também trata, eu não vou responder porque ela é muito similar à questão anterior, tá? Ela coloca a entalpia, coloca um gráfico, no caso a entalpia em formato de gráfico, e aí tem as alternativas, vou perguntar para vocês, se é exotérmica, se é endotérmica, tá? Então ela é muito similar à anterior, então vou deixar ela para vocês resolverem, tá? E aí tem essa última questão. A questão aqui caiu no vestibular Universidade Federal do Piauí. Fala assim, ó, as caldeiras, ou caldeiras, como está escrito aqui literalmente, caldeiras são máquinas térmicas utilizadas como fonte de energia em processos industriais, pela produção de vapor de água a partir de combustível, que no caso é a lenha, ou líquido, que no caso é o óleo. Então, caldeira, geralmente em algumas indústrias utilizam bastante isso, tá? Máquinas térmicas que elas utilizam como combustível a lenha. O exemplo mais simples é utilizando lenha, né, para essas caldeiras. E pede para a gente marcar marque a denominação correta para cada tipo de calor de reação obtido nas caldeiras. Geralmente, gente, são máquinas térmicas e a gente tem a lenha. Essa lenha ela vai queimar, né? Se ela, a gente já pode saber que é uma combustão. Tá? Então ele utiliza a queima da lenha, do sólido, para fornecer calor para esquentar a caldeira. Então se é uma queima, é o quê? É combustão. Então, o tipo de calor que ocorre nesse tipo de reação aqui, tipo de processos das caldeiras, são calores de combustão, de queima. Beleza? Então seria a letra E. Então sempre que vocês verem a gente trabalhando aqui com queima, sempre a gente está falando de combustão. Beleza? Deu para... vocês conseguiram essa parte aqui de revisão, gente? Eu passei rápido justamente por isso, por ser uma revisão. São conteúdos que teoricamente foram ministrados e a gente pode ir um pouco mais acelerada e também pelo tempo, tá? Aí é o seguinte, vocês vão pegar a gravação, depois vão pegar os slides que eu vou fornecer também,
E aí, qualquer passagem, qualquer que não entendeu, me comuniquem imediatamente que a gente tenta resolver tirar a dúvida, beleza? E não esqueça da nossa lista de exercício para me entregar até segunda-feira, tá? Alguém quer falar alguma coisa, dúvida, ou podemos finalizar por aqui? Professor, depois o professor pode gravar um vídeo, algo do tipo, explicando minha dúvida sobre uma questão que eu tive, que eu até tinha falado no começo da aula. Ah, beleza. É a última questão da lista, né? Não, é a terceira questão da última lista. Tá. Terceira questão da última lista. Eu vou até anotar aqui e aí eu gravo um vídeo e te passo. Terceira questão da última lista. Beleza. Então, gente, por hoje é só. Se vocês não têm se vocês não têm nenhum questionamento, a Maria Luísa perguntou se vai ser sempre negativo. Que questão foi essa, Maria Luísa? Eu não peguei o chat aqui na hora. Maria Luísa, é isso. É... Nicole, Nicole, deixa eu te falar uma coisa. Tu não quer que eu coloque lá na questão rápida para tirar a tua dúvida? Precisar gravar o vídeo? O que tu você já precisa sair da aula? É coisa Não, rápida. pode ser também, pode ser. Tá, então é rápido, já que a gente está aqui online, é rápido. Aí os que quiserem sair também já estão liberados, tá? Para vocês fazerem outra coisa. Então, deixa eu ver, atividade 3. Só me fala se é realmente essa questão aí, ó, questão 3. É? Esse conteúdo é sobre termoquímica? Não, aqui é de propriedades coletivas. É essa questão aqui ou não? Não, era a última. Não, é sobre propriedades coligativas, a última lista. Essa, no caso, é a penúltima lista. Então, essa aqui. Não, peraí. Não, vamos lá. A lista que você está com dúvida é na lista ou na lista 3? A última lista, aí a terceira questão. Ah, tá, tô viajando. Beleza. Última lista, terceira questão. Ah, tem razão. Terceira questão. Ah, beleza. Tá, me fala aí. Essa daqui mesmo, né? Isso. Qual era a dúvida? Pode falar. Porque quando eu tentei resolver ela, eu consegui resolver, porém o resultado não batia com as alternativas da questão, que o resultado era 402. Eu refiz, mas continua dando o mesmo resultado e eu não consegui achar o erro. Eu creio que o erro seja na hora de eu tentar passar algo do primeiro membro para o segundo membro, do segundo para o primeiro membro e fazer a troca de sinais de positivo para negativo. Acho que eu errei alguma coisa nisso. Você tá com a tua resolução aí para mim? Eu vou comentar e você já pode olhar na tua o que tu fez diferente. Pode? Tô perto aí? Sim, estou aqui. Uhum. É o seguinte. É, essa primeira equação aqui, que é do carbono grafite, você vai multiplicar ela por 2, tá? Só multiplicar ela por 2.
Porque o carbono grafite lá da minha reação, ela tem um 2 aqui, ó. Todas as minhas reações elementares, é necessário que eu multiplique ela por 2. Entendeu isso daí? Como assim multiplicar por 2? Só o carbono grafite que multiplica? Não, você vai multiplicar toda por 2, inclusive o ΔH. É assim, ó. A reação global, ela é a reação lá da questão. Aqui em cima eu estou passando mal. E essas reações aqui de baixo são reações elementares. Então eu tenho que combinar elementares como se fosse um quebra-cabeça para ela poder parecer lá de cima, tá? E a reação lá de cima tem um carbono grafite multiplicado por 2. E aí a minha reação de baixo aqui que tem um carbono grafite, eu vou multiplicar ela por 2 também. Só que o 2, ele não vai multiplicar só o carbono grafite, vai multiplicar o 2, vai multiplicar o CO2, vai multiplicar o próprio ΔH, que é menos 394. Então o 2 ele vai multiplicar tudo aqui da primeira equação. Deu para entender essa parte? Eu acho que foi escorrer, porque eu não multipliquei todos. Pois pronto, você vai multiplicar tudo, todos os elementos e o próprio ΔH vai ser multiplicado por 2. Beleza? Certo. Aí outra coisa, ó. Outra coisa. Tá vendo o hidrogênio lá na reação lá de cima, na reação global mesmo? O hidrogênio está sendo multiplicado por quem? Por 3. Por... Então, lá na reação aqui de baixo, nas três reações, qual é a única reação que aparece o hidrogênio? É na reação do meio. Tá aqui o hidrogênio que eu tô passando o mouse, ó. Não é somente aqui que aparece o hidrogênio. Isso. Então, você vai pegar essa equação aqui, a 2, que é a do meio, e multiplicar ela todinha por 3 também. Poder lá na hora que você for somar elas, o hidrogênio é 3. E aí, quem for cancelado vai cancelar. Mas o hidrogênio, ele vai ter que ser multiplicado por 3, porque lá na reação global, ele é multiplicado por 3. Então, esse 286 também vai ter que ser multiplicado por 3. Beleza? Deu para entender aí? Sim, deu. Agora eu vou. Depois eu vou tentar resolver e ver se realmente vai dar certo. Mas eu creio que sim. E você faz. Aí você faz. Então vai ficar o quê? 3H2, vai ficar 3SO2O2, 3H2O, beleza? Aí outra coisa. Outra coisa aqui, ó. A reação 3, ó. Ter cuidado aqui, ó. A reação 3, o etanol aqui, o etanol lá na reação lá de cima, ele tá no lado dos produtos, tá sendo multiplicado por 1. Esse nada é 1. Então, os produtos, lá na reação lá de cima. E aí quando você vem para a reação 3, você vai ver que o etanol também está multiplicado por 1. Então não precisa multiplicar a terceira equação por nenhum valor. Ela está ok. Entendeu? Sim, entendi. Agora ela tem um problema. Na reação lá de cima, o etanol está depois da seta, está nos produtos. E na reação 3 aqui de baixo, o etanol está antes da seta, está nos reagentes. Então o que eu vou fazer nessa equação aqui? Eu vou inverter. Beleza? Sim, certo. E se eu for inverter, o ΔH vai ser, em vez de ser menos 1368, vai ser 1368, sem o sinal de menos. Vai inverter o sinal também, beleza? Certo, isso aí realmente eu tinha acertado. Pois pronto. Então você vai fazer essas dicas que eu falei aqui, e aí você depois soma tudo, cancelar, vê se vai chegar na reação global, aí depois você soma os ΔH, as variações de entalpia, e aí você acha a estimativa correta, beleza? Certo. Então, qualquer dúvida aí na lista, vocês me mandem mensagem, tá? Pode mandar aqui no Classroom, no WhatsApp, quem tem WhatsApp, que ajudo vocês, tranquilo? Então, bom final de tarde para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima, gente.